sem embargo, estamos à espera de outras pessoas, nomeadamente a pessoa Manuel Ferreira Patrício, que deve estar a chegar a todo momento. Hoje, como sabem, o grande motivo do nosso encontro é o assinalar o primeiro aniversário do UMIL. O primeiro aniversário formal. O UMIL, enquanto movimento informal, começou muito antes, como eu não me canso de lembrar. Começou na esteira das comemorações do centenário de Agostinho da Silva, onde eu e muitas outras pessoas estiveram particularmente envolvidas, e nós achámos que a melhor forma de honrar esse ideário de Agostinho da Silva, como sabem, foi o grande prefigurador de uma comunidade lusófona ainda a concretizar-se, era mais do que promover colóquios, realizar edições, certamente é muito meritório, e eu também tenho feito em outras instâncias. Dizia eu que mais importante do que isso, para honrar essa memória de Agostinho da Silva, era procurar concretizar as suas ideias, particularmente aquelas que têm esse horizonte em vista, a criação de uma comunidade lusófona. Portanto, essa foi a gênese do UMIL, ainda na esteira das comemorações do centenário de Agostinho da Silva, em 2006, em 2007, foi em 2007 que este movimento começou a germinar. No final de 2007, como sabem aqueles que nos acompanham, desde essa altura, chegámos inclusivamente a fazer uma eleição de um nome, houve uma votação online, havia várias alternativas em jogo, e acabou por ser este o nome, MIL, Movimento Internacional Lusófono, um nome mais consensual. Na altura, houve pessoas que fizeram alguns reparos, desde logo ao nome lusofonia. É um termo que, por exemplo, em alguns países africanos de expressão portuguesa e mesmo no Brasil, ainda suscita algumas reservas. Ainda há quem ache que lusofonia seria uma espécie de cavalo de Troia para um projeto neo-imperialista ou algo próximo disso. Eu penso que nós já demos suficientemente provas, até por, de facto, nunca deixarmos de lembrar quem é o nosso grande inspirador, a figura de Agostinho da Silva, que o nosso projeto não é de todo esse. Esta comunidade lusófona a concretizar-se é uma comunidade lusófona que, obviamente, terá que ser feita numa base de liberdade e de fraternidade. E é esse, de facto, o nosso ideário. Entretanto, tendo nós começado por ser um movimento informal, que lançou propostas, iniciativas e realizou alguns debates. Aliás, os primeiros debates que realizámos ainda foi no ano de 2007. O primeiro, precisamente, sobre o futuro da CPLP, com o Miguel Real, atualmente Presidente da Assembleia Geral, e com muita pena não está presente, está em Setúbal. Hoje estamos um pouco desdobrados, aliás, o João Ferreira daqui a pouco tem que ir para Setúbal também, conjuntamente com o Pedro Martins. Fizemos esse debate logo no início de 2007 e contámos também com a presença do embaixador Lauro Moreira, a pessoa que, como sabem, nós depois homenageámos como personalidade lusófona de 2010. Essa é uma das nossas iniciativas mais marcantes. Mais recentemente, o homenageado foi o bispo Dom Carlos Ximenes Belo. Chegou a altura, achámos na altura que tinha chegado a altura de darmos um passo no sentido da formalização, em meados de 2008. Entretanto, também, através de uma parceria que estabelecemos com a Sociedade da Língua Portuguesa, foi possível arranjar este espaço, que é a nossa sede, e tínhamos então todas as condições para dar esse passo no sentido da formalização. E daí que, de facto, o MIL, enquanto associação gestada notarialmente, exista desde há um ano, precisamente, já que esse registro foi feito no dia 15 de outubro de 2010, como aliás se lembra nesta pequena brochura que nós editamos e onde se inserem os nossos documentos fundamentais, desde logo os estatutos, a declaração de princípios e objetivos, as principais propostas, as declarações, as cartas abertas e outras iniciativas, como algumas que eu já aqui referi, os debates e o prémio de personalidade lusófona. Portanto, dizia eu, e enfim, vou ler aqui alguns certos deste texto, estão aqui os pontos fundamentais que eu queria hoje lembrar. Essas comemorações do centenário de Agostinho da Silva tiveram, de facto, uma projeção lusófona, não apenas nacional,
e ao longo dela gerou-se uma dinâmica que o MIL procurou ampliar e aprofundar, o que, a nosso ver, temos, em grande medida, conseguido. E então para cá muita gente juntou-se a nós. O MIL já vai a caminho dos 10 milhares de aderentes, não apenas de todos os países da CPLP, como também de outras regiões que, a nosso ver, fazem parte do espaço lusófono. Essa é também, desde sempre, uma marca do MIL. Nós não estamos circunscritos ao perímetro político-constitucional da CPLP, dos 8 países da comunidade de países de língua portuguesa. Para nós, essa comunidade lusófona integra outras regiões que, não sendo países, fazem, a nosso ver, por direito próprio, parte dessa comunidade lusófona. Falo de Malaca, falo de Goa, falo de Macau, falo da Galiza. Desse respeito temos aqui a Maria do Vigo, membro do Conselho Consultivo e da Associação Pró-Academia de Língua Portuguesa, com a qual o MIL estabeleceu um protocolo, muito recentemente. E todos representantes de todas essas comunidades, não apenas dos aspectos da CPLP, estão também integrados nos nossos órgãos, desde logo, como sabem, no nosso Conselho Consultivo, constituído por 70 elementos, 35 portugueses e 35 do restante espaço lusófono. Temos também a honra de ter connosco sócios honorários, personalidades com currículo cultural e cívico tão insigne como Abel Lacerda Botelho, Adriano Moreira, Amadeu Carvalho Homem, António Brás Teixeira, António Carlos Carvalho, António Gentil Martins, Dalila Pereira da Costa, Elsa Rodrigues dos Santos, Fernando dos Santos Neves, José Manuel Anes, Lauro Moreira, Manuel Ferreira Patrício, Pinheiro Gomes e Carlos Ximenes Belo. Para além do Dr. Fernando Nobre, que, como sabem, foi eleito este ano como o nosso presidente honorário. E, entretanto, esta também é uma ocasião propícia para anunciar o nosso novo sócio honorário, o nosso amigo João Ferreira, uma personalidade, enfim, que só não foi antes sócio honorário do MIL, porque só agora, ele vive no Brasil, sendo português, de Trás-os-Montes, só agora se propiciou este encontro pessoal no Porto, na passada quarta-feira, onde estive para apresentar o último número da Nova Águia. É uma personalidade muito marcada também pelo ideário agostiniano. Aliás, o João Ferreira, como depois ele próprio dirá, foi para o Brasil a convite de Agostinho da Silva. Foi uma pessoa muito próxima e nunca esqueceu essa marca agostiniana e nunca perdeu de vista também essa comunidade lusófona que também nós almejamos. Cada vez mais, pois, o MIL tem agregado pessoas de todo o espaço lusófono, desde logo porque há um reconhecimento cada vez maior da importância estratégica da convergência lusófona, horizonte maior do MIL. Vivemos um tempo de viragem histórica em que os vários povos da lusofonia começam a compreender os benefícios desse caminho comum, passadas que estão, de vez, algumas páginas historicamente mais traumáticas. Daí a sintonia temporal, se não mesmo geracional, do MIL. O MIL, a nosso ver, e muitos dos méritos que nos atribuem, a nosso ver, são excessivos, este impacto das ideias do MIL, a nosso ver, decorrem desde logo e, sobretudo, com o facto destas ideias terem surgido, terem sido defendidas no tempo certo, dado esse momento de viragem histórica que eu aqui referi. Obviamente, isso por si só não seria suficiente. Se cada vez mais pessoas têm aderido a este movimento cultural e cívico, é porque reconhecem em nós, para além de tudo mais, credibilidade e coerência. Isso é, de resto, desde que logo ressalta no histórico das nossas posições tomadas. E eu penso que qualquer pessoa de boa fé, mesmo que não se reconheça no nosso ideário, se ler este histórico de posições, desde a primeira posição que tomámos, a saber, em fevereiro de 2008, em prol de uma força lusófona de manutenção de paz para acorrer à situação que então se vivia em Timor-Leste, à mais recente, a carta aberta ao Ministro Paulo Portas, a pedir explicações relativamente à posição de Portugal quanto à Galiza. Como eu dizia, mesmo que não se reconheça no nosso ideário, que todo o direito a fazê-lo, reconhecem pelo menos uma coisa, é a coerência das nossas posições.
desde a primeira até à mais recente posição, pensamos que isso é, dentro da mais elementar justiça, reconhecer essa coerência das nossas posições. Uma extrema coerência entre todas as posições tomadas, em todas elas e de uma forma ou de outra, está com efeito presente o que nos move. Unir o reforço dos laços entre os países e regiões do espaço da lusofonia, no plano cultural, mas também social, económico e político. Como sabem, essa é também uma das nossas marcas. Há muitas associações lusófonas, ainda bem que existem. O MIL também tem esse papel dinamizador, de congregação. Aliás, uma das nossas propostas mais recentes é criar uma federação de associações lusófonas, estabelecer uma plataforma para que essas diversas associações possam interagir e possam concretizar iniciativas que, dessa forma, tenham maior impacto. Mas, isto não é uma crítica, é apenas uma constatação, muitas dessas associações, por constrangimentos vários, muitas vezes fixam-se no plano cultural, meramente cultural. Obviamente que esse plano é para nós importante, mais do que isso fundamental, é sobre isso que tudo depois se ergue, mas este projeto do MIL, este projeto da Convergência Lusófona, a nosso ver, tem um potencial que excede muito esse plano estritamente cultural e daí que muitas das nossas iniciativas tenham também uma dimensão social, económica e até política, não temos medo do termo, salvaguardando nós que o MIL não tem qualquer vinculação partidária. Portanto, todas as nossas posições são de cariz transpartidário. Daí, aliás, uma das nossas mais recentes iniciativas, a Carta da Convergência Lusófona, em que nós apelámos a todos os partidos políticos, não apenas portugueses, mas de todo o espaço da lusofonia, que subscrevessem essa carta de intenções que, no essencial, visa isso mesmo, a convergência lusófona, a criação de uma comunidade que congregue todos os lusófonos por todo o mundo. O MIL, de facto, sempre teve essa marca distintiva. Não se detém no plano estritamente cultural, mas age também no plano social, económico e político, já que, para nós, como dizia, o potencial da convergência lusófona desdobra-se nesses vários planos. Daí também, cumulativamente, o duplo enfoque das nossas propostas. Ora relativas a todo o espaço lusófono em geral, ora centradas na realidade cultural, social, económica e política de cada um dos países e regiões do espaço da lusofonia, procurando sempre, numa primeira instância, dar voz às pessoas e ou instituições de cada um desses países e regiões, voz que depois o MIL tem dado o devido eco. E isso, de facto, tem sido assim. Lembro, por exemplo, a petição pública que lançámos a propósito da situação da Guiné-Bissau. Fizemos questão que a pessoa que escreveu o teor dessa petição tenha sido um guineense, no caso do Dr. Francisco Fadul, o ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, porque, precisamente, são pessoas que conhecem a realidade de cada um desses países e que, nessa medida, nos podem dar a correta imagem. Por outro lado, também ainda à luz desse enfoque, temos procurado que o MIL, sendo um movimento internacional, tenha em cada um dos países associações devidamente enraizadas na realidade de cada um desses países, que depois dão o devido eco a essas nossas iniciativas. E a esse respeito posso anunciar que no Brasil está já num avançado processo de criação aquela que será a Associação Brasileira do MIL. Depois, quando isso se concretizar, anunciá-lo-emos através dos nossos meios, como é habitual. Daí também as parcerias que temos estabelecido com múltiplas entidades, com as quais temos tomado posições conjuntas e promovido muitas outras iniciativas, nomeadamente o envio regular de vários milhares de livros para alguns países lusófonos. Ainda hoje, este nosso amigo que acabou de entrar nos deixou 3 caixas de livros que serão enviadas para Timor-Leste. Aliás, está cá o Dr. Alberto Araújo, da Associação de Apoio à Licença Local, entidade com a qual, em parceria, temos conseguido fazer chegar a Timor-Leste vários milhares de livros com alguma regularidade. A esse respeito, recordamos também uma das nossas iniciativas que teve, no imediato, mais consequências.
a petição Não Destruam os Livros, que levou o governo português a tomar medidas concretas no sentido que os livros sem escoamento comercial não fossem destruídos em grande escala, mas, ao invés, fossem enviados para os países lusófonos que mais carecidos estão nesse plano. Também aqui o desígnio estratégico da convergência lusófona vai deixando cada vez mais de ser uma mera figura retórica. Temos consciência de que nem todas as nossas posições ou propostas poderão ser imediatamente concretizadas. Somos os primeiros a reconhecê-lo. Mas os caminhos, por mais longos que sejam, só valem a pena se visarem um horizonte maior. Por isso, não esmorecemos nem jamais desistiremos. Prosseguiremos o nosso caminho. A esse respeito, uma palavra final de agradecimento a todas as pessoas que têm dado o seu contributo para este caminho. Aos meus colegas de direção do MIL, muitos dos quais aqui presentes, desde logo ao Rui Martins, o vice-presidente do MIL, pessoa que me acompanha desde o mais extremo início do MIL e que tem tido, de facto, um papel fundamental, presente desde o início, aos atuais membros dos restantes órgãos, já aqui referi o Miguel Real, que não está presente, está em Setúbal, temos com o Carlos Vargas, presidente do Conselho Fiscal, pessoa também que está connosco desde o princípio. Enfim, passando por todas as pessoas que integram os diversos órgãos da MIL. Se chegarmos aqui, e acabou de chegar o professor Manuel Ferreira Patrício, nosso sócio honorário igualmente, professor, sente-se aqui, por favor. Se chegarmos aqui, foi com o contributo de todos. Queria, pois, agradecer-vos por termos chegado, sabendo que este é apenas o primeiro aniversário de um caminho ainda muito longo. Obrigado.